Bom, essa é a última aula, tá? Sobre estudo sobre o transistor bipolar de junção, nosso TBJ. E hoje a gente vai ver a operação do transistor como amplificador. Na aula passada a gente viu a operação como chave, né? Eu mostrei algumas aplicações, alguns circuitos práticos do transistor como chave, mas são infinitas aplicações, né? Eu tentei mostrar duas bem gerais aí que a gente ia pegar a ideia. Hoje a gente vai ver como que a gente faz o transistor operar como amplificador, tá? Bom, e para isso a gente vai entender primeiro o que que é um amplificador. Não sei se vocês já viram isso em alguma outra disciplina, tá? Mas, independente se eu uso transistor ou não, pensando no amplificador de uma maneira geral, como uma caixa preta, que tem uma entrada e uma saída. Qual que é a função dele? Como o próprio nome já diz, é amplificar. Eu vou aplicar uma tensão na entrada, como está essa caixa aqui, esse sistema genérico, tá? Eu vou aplicar uma tensão na entrada, essa tensão VI, e na saída eu vou ter uma tensão igual à tensão VI, porém amplificada, ou seja, com uma amplitude maior, tá? Se eu aplicar uma senoidal na entrada, eu vou ter uma senoidal na saída amplificada. Se eu aplicar uma triangular na entrada, eu vou ter uma triangular na saída igual, só que amplificada, com amplitude maior, tá? E seja qual for a forma de onda, se for uma tensão contínua também, eu posso ter ela amplificada. No caso do amplificador com transistor, ele não é capaz de amplificar a tensão contínua, só tensão alternada. A gente vai entender por quê. Mas a gente vai replicar essa tensão da entrada na saída e amplificar ela. Beleza? Bom, e o que que é importante a gente definir no amplificador, tá? Geralmente a gente vai conhecer a tensão de entrada, ou então a gente tem uma tensão de saída e a gente quer descobrir qual que é a entrada para a gente ter essa tensão na saída. E o que relaciona as tensões de entrada e saída, o VO com o VI, é o ganho de tensão, tá? O ganho de tensão a gente chama ele aqui, vai chamar ele de AV. É o ganho que relaciona a tensão de saída com a tensão de entrada. Se a saída, o VO, for maior que o VI, isso significa que esse ganho tem que ser maior que 1, tá? E a gente quer o ganho maior possível, a gente quer amplificar bastante o nosso sinal, tá? Bom, e a gente vai entender nessa aula como que a gente faz esse amplificador utilizando o transistor, tá? O que está dentro dessa caixa aqui que eu chamei de sistema, a gente vai ver como que é o circuito disso aqui. Bom, antes de entrar no transistor, eu posso utilizar um amplificador só para operar do jeito que eu falei, ou eu posso usar mais de um, tá? Colocar eles em série, em cascata. E eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o ganho se eu usar essa técnica. Se eu tiver, eu vou entrar com uma tensão aqui nos terminais de entrada, eu vou ter uma tensão amplificada na saída desse primeiro estágio, a V1. Eu vou pegar essa tensão que já está um pouco amplificada e vou amplificar ela mais ainda. Vou aumentar mais ainda o valor. Vai sair aqui essa tensão. E aqui, como são 3 estágios, eu estou amplificando ela 3 vezes. Então, essa é uma forma de eu amplificar ainda mais o meu sinal. Se a capacidade do meu amplificador chegar no limite, eu posso utilizar mais de um amplificador, tá? E o ganho total disso aqui? O ganho total disso aqui vai ser a multiplicação dos ganhos de cada estágio, beleza? Então, eu posso transformar isso aqui num amplificador só, considerar ele como uma caixa fechada, tá? E dar um ganho de tensão equivalente, que seria a multiplicação dos três. Tem um exemplo aqui bem simples, tá? Onde a gente tem 3 amplificadores, um com ganho igual a 20, um com ganho igual a 40 e um com ganho igual a 60. A gente tem uma tensão de entrada de 100 microvolts, uma tensão bem pequena, e uma carga lá na saída de 2 kΩ. E a gente tem que calcular a tensão de saída de cada estágio, o ganho total, tá? E a corrente na carga. A corrente aqui é só para lembrar da lei de Ohm, tá? Mas a gente vai focar mesmo na tensão. Bom, se eu estou aplicando 100 microvolts no primeiro estágio, que tem o ganho de 20, quanto que vai ser a saída desse estágio? Vai ser o ganho vezes a tensão de entrada, tá? 20 vezes 100 microvolts, isso dá 2 milivolts, que é o que está aqui.
Então, eu vou pegar essa tensão de 2 milivolts, que está amplificada pelo primeiro estágio, vou amplificar ela mais ainda com o segundo, que tem um ganho igual a 40. Ou seja, vou multiplicar ela por 40. Então, ó, 2 milivolts vezes 40, eu tenho 80 milivolts, então, na saída do segundo, tá? Vou colocar aqui 80, o milivolts está difícil de escrever. Bom, e seguindo aí a ideia, vou pegar essa tensão amplificada de 80 milivolts, vou amplificá-la mais uma vez, agora com ganho de 60, esse terceiro estágio aqui. E eu vou ter lá na saída uma tensão de 4,8 milivolts, se eu multiplicar 60 vezes 80 milivolts, tá? E essa tensão de 4,8 milivolts é a tensão que eu estou aplicando na carga, é o meu VO, tá? Bom, qual que vai ser a tensão de saída do amplificador? É a própria tensão de saída do terceiro estágio, tá? O que eu posso fazer para verificar se está certo? Eu calculo o ganho equivalente, vou multiplicar esses três ganhos, 20 vezes 40 vezes 60. Dá um ganho total de 48 mil. Se eu multiplicar 48 mil vezes 100 microvolts, vai dar o quê? 4,8 volts. Então, a gente verificou aqui, está certinho. Para calcular a corrente, é só eu pegar essa tensão de saída, que a gente calculou, e dividir pela resistência, 2 kΩ, tá? Vai dar essa corrente de 2,4 mA. Bom, então, gente, eu queria mostrar, antes de entrar no circuito com transistor, o que é um amplificador, tá? Para quem não sabia o que era, nunca viu, um amplificador é um circuito, então, que vai servir para a gente aumentar a nossa tensão, para amplificar a tensão de entrada. Um sinal que a gente está aplicando na entrada. Bom, agora a gente vai ver como que a gente faz isso utilizando o transistor, tá? Bom, nas aulas passadas a gente viu circuitos de polarização, onde a gente utilizava alguns resistores externos, tá? Para que a gente polarizasse o transistor. O que é isso? Fazia o transistor conduzir corrente, certo? E a gente definia lá na nossa curva característica o ponto Q. Lembram? A gente tinha uma corrente no coletor, uma tensão entre coletor e emissor, a gente tinha o nosso ponto Q. E geralmente ele ficava onde? Ele ficava no meio da reta de carga, no meio do gráfico aqui, tá? O ideal é que ele ficasse no meio do gráfico. Se ele ficasse perto do eixo vertical, ele estava na saturação, perto do eixo horizontal, no corte. Aí a operação como chave. A nossa operação aqui é como amplificador que a gente quer analisar hoje. Bom, essa curva aqui, ó, ela é diferente daquela curva característica, tá? Eu estou relacionando a tensão base emissor e a tensão coletor emissor. Bom, a tensão base emissor seria a minha entrada, é a tensão que eu estou aplicando na base aqui, certo? E a tensão coletor emissor é a minha tensão de saída, é essa tensão aqui, ó, que está nos terminais da direita do transistor. Bom, a curva que relaciona essas duas tensões é essa curva aqui, ó, que tem uma região muito vertical, onde eu situo o meu ponto Q. Bom, o ponto Q, se eu aplicar só tensões contínuas, né, alimentar o meu transistor com a fonte e polarizar ele, o ponto Q ele vai ficar paradinho aqui no meio dessa curva, ele não vai mexer, tá? Mas se além de polarizar o meu transistor, eu aplicar uma tensão alternada aqui na base, o que vai acontecer? Eu vou mexer com esse ponto Q em cima desse gráfico. Ele vai mexer para cima e vai mexer para baixo, de acordo com o valor instantâneo dessa corrente alternada, que é uma senoidal, tá? Eu apliquei uma tensão pequena aqui na base, ó, eu tenho essa oscilação. Essa tensão na base pode ser pequena, porque se eu olhar a curva aqui, ó, na região horizontal, se eu mexer um pouquinho na região horizontal, eu vou mexer muito na vertical, que é a tensão lá no coletor. Ou seja, eu aplico uma tensão pequena na base e eu vou ter lá no coletor uma tensão idêntica, com a mesma oscilação senoidal que eu estou aplicando, porém muito maior, uma tensão amplificada. Então, é a partir dessa característica do transistor que a gente consegue fazer a amplificação do sinal, tá? Bom, o que tem que ficar claro aqui? Reparem que aqui na base eu tenho duas fontes, ó. Eu tenho uma fonte CC, que é essa de baixo, VBE, que eu escrevi com letra maiúscula. E eu tenho essa fonte de cima, que é uma fonte alternada, que eu escrevi o VBE com letra minúscula. Eu tenho que usar as fontes de tensão contínuas para eu polarizar o meu transistor. O que é polarizar o transistor?
é colocar o ponto Q aqui no meio dessa curva, tá? E eu aplico uma tensão alternada que eu quero amplificar. Essa tensão que eu estou aplicando, VBE minúsculo, é um sinal pequeno, esse sinal aqui de baixo, ó, que eu quero amplificar esse sinal. Eu aplicando ele na base, ele vai aparecer lá no coletor amplificado. Vai ser esse sinal maior aqui. É uma senoidal, né, com a mesma frequência do sinal que eu apliquei, porém com amplitude muito maior. Então, essa que é a relação entrada e saída do transistor com esse circuito bem simplificado. Então, ó, lá na aula que eu falei de circuito de polarização, podia parecer um pouquinho abstrato, né? Para que serve aquele circuito lá? Para que eu estou polarizando o transistor? É para colocar esse ponto Q aqui no meio da curva e eu conseguir amplificar um sinal. Se eu não colocar o ponto Q no meio da curva, como que eu vou conseguir amplificar o sinal? Se ele ficar nessa região aqui, ó, mais perto da saturação ou mais perto do corte, eu não tenho essa característica da curva vertical, onde eu aplico um sinal pequeno na base e vou ter um sinal grande lá no coletor. Eu preciso colocar o ponto Q bem no meio dessa curva para eu conseguir amplificar o sinal, beleza? Bom, essa outra curva aqui é um pouco parecida, só que nela eu estou relacionando a tensão base emissor, que é a minha tensão de entrada, com a corrente do emissor, que a gente considera igual a corrente no coletor, né? Então, eu estou relacionando a minha tensão de entrada com uma corrente de saída. Se eu aplicar uma tensão, o ponto Q ele vai ficar situado aqui no meio, tá? Se eu aplicar uma tensão alternada, eu estou provocando uma oscilação na base. Provoquei uma oscilação na base, isso vai gerar uma oscilação lá no coletor e no emissor, tá? Ele vai refletir essa oscilação em forma de corrente lá no coletor. Bom, se eu tenho uma curva que eu estou relacionando uma tensão base emissor com uma corrente no emissor, o que eu tenho quando eu relaciono uma tensão com uma corrente? Segundo a lei de Ohm, eu tenho uma resistência, né? Se eu dividir essa variação de tensão VBE por uma variação de corrente IE, corrente no emissor, eu vou ter uma resistência. E a gente define essa resistência como o RE minúsculo, que é a resistência CA do emissor, beleza? Bom, e esse delta aqui, ele representa uma variação em torno de um ponto, tá? E o que é essa variação em torno de um ponto? É a própria tensão e a própria corrente alternada, tá? Eu estou causando essa variação em torno do ponto Q. Então, em vez de eu chamar de delta VBE e delta IE, eu vou chamar simplesmente de VBE minúsculo e IE minúsculo, que é a corrente alternada, tá? Bom, no coletor e no emissor, tá? No transistor, eu vou ter as duas correntes, a corrente de polarização, que é contínua, e a corrente alternada, que eu estou amplificando. As duas, elas existem ao mesmo tempo, só que a gente vai analisá-las de maneira separada. Se eu pegar um osciloscópio e olhar, o osciloscópio é um instrumento que vocês vão ter contato no laboratório ainda, tá, gente? Que a gente consegue medir a tensão ou a corrente no circuito e ele joga na tela para a gente a forma de onda daquele circuito. Bom, se eu pegar a corrente no coletor e medir ela no tempo, né? O que eu vou ter? Eu vou ter uma tensão, desculpa, uma corrente alternada, tá? Só vou mudar a cor aqui. Só que uma corrente alternada, ela fica variando em torno do zero aqui, certo? No transistor vai ser um pouco diferente. Eu vou ter um valor CC e essa corrente alternada ela vai ficar variando em cima desse valor CC. Que valor CC é esse? Que valor contínuo é esse? É o ponto Q, é o valor da polarização, tá? Eu vou causar uma oscilação em torno desse ponto Q e eu vou ter uma corrente assim, ó, ela vai ser alternada, porém deslocada para cima no eixo aqui, beleza? E a gente vai aprender como que a gente faz ela ficar alternada pura de novo. Mas esse gráfico que relaciona a tensão VBE com a corrente IE, eu uso para definir essa resistência CA do emissor, tá? Mas como que eu vou fazer para calcular essa resistência CA do emissor? Eu vou ter que medir a tensão alternada e a corrente alternada no emissor, na junção base-emissor? Bom, isso é complicado, tá? Não dá para a gente fazer. A gente tem como estimar o valor dessa resistência. E a gente vai precisar dele para analisar o circuito, fazer a análise em corrente alternada do amplificador. E a gente tem essa equação aqui, ó, que é parecida com uma equação que a gente utilizava para achar
a resistência CA do diodo, tá? Mas a gente vai usar agora, no diodo a gente usava a corrente do diodo, era uma corrente só. Aqui a gente vai usar o quê? A corrente no emissor lá da análise CC, lá da análise que a gente fazia do circuito de polarização. A gente ainda precisa dela aqui. Então a gente vai pegar esse valor de 26 milivolts e dividir pela corrente IE, corrente no emissor, da análise CC. Assim a gente vai estimar o valor do RE minúsculo, que é a resistência CA do emissor. Bom, entendido por que a gente tem uma resistência CA no emissor, né, gente? Porque a gente tem uma variação de tensão, uma variação de corrente, então a gente tem uma resistência relacionada a isso. Para que a gente usa essa resistência? Para que serve isso aqui? Para que eu estou falando dela, né? Bom, na análise CC, tá? Na análise do circuito de polarização, a gente fazia a análise do circuito com o transistor ali no circuito. Tá? A gente só tinha que lembrar de que onde a gente tinha setinha, na junção base-emissor, o transistor ali funcionava como um diodo, né? A gente tinha uma queda de tensão de 0,7 volts. E a gente conseguia analisar separadamente a base do coletor. A análise em corrente alternada, gente, ela é um pouquinho mais complicada. A gente precisa substituir o transistor por um circuito equivalente. A gente vai apagar o transistor do nosso circuito e substituir um modelo matemático para ele, que é esse modelo aqui que a gente chama de modelo π, tá? A gente apaga o transistor e conecta onde estava a base, esse terminal, onde estava o coletor, esse terminal aqui, e o emissor, esse terceiro aqui, terminal aqui. Entre a base e o emissor, a gente vai ter uma resistência, tá? Que é o RE minúsculo, essa resistência CA do emissor que eu falei, multiplicado pelo ganho beta, o ganho de corrente do nosso transistor. E a gente vai ter uma fonte de corrente entre o coletor e o emissor, que é a própria corrente do coletor. E como que a gente calcula a corrente no coletor? Vai ser o beta vezes a corrente da base, beleza? Então a gente calcula essa corrente que está na base aqui e multiplica ela por beta para saber a corrente dessa fonte, que é uma fonte controlada. Bom, mas agora a gente vai ver como funciona o circuito amplificador com transistor, tá? É esse circuito grandão aqui, com bastante componente. Eu adicionei um pouco de componentes nele em relação ao que a gente viu no circuito de polarização. Mas bom, se vocês repararem aqui esse circuito do meio, o que é esse circuito aqui? É um circuito com polarização por divisor de tensão. É aquele último que a gente viu na aula sobre polarização do transistor, tá? Eu tenho um divisor de tensão aqui formado pelo R1 e o R2, eu aplico uma tensão na base. Bom, a tensão no emissor vai ser a tensão da base menos 0,7 do diodo. Eu acho a corrente no emissor, que é a corrente no coletor, beleza? Então, ó, a corrente no emissor, esse E, eu vou usar para calcular o RE minúsculo, tá? Essa é a análise CC. Bom, mas o que muda aqui nesse amplificador? Eu tenho alguns componentes a mais aqui, vocês devem ter visto já. Quais componentes que eu tenho a mais? Eu tenho 3 capacitores, tá? Eu tenho um capacitor aqui conectado à base, e eu estou jogando a fonte CA, o sinal que eu quero amplificar, nesse capacitor. Eu tenho um capacitor C2 na saída e tem esse C3 que ele está em paralelo com essa resistência RE do emissor. Vamos entender para que servem esses capacitores aqui, tá? Bom, o C1 e o C2, esse capacitor que está na base e no coletor, a gente chama de capacitores de acoplamento, tá? Porque eu estou acoplando o sinal que eu quero amplificar na base através desse capacitor C1, e se eu conectar uma carga no meu circuito, eu vou conectar ela, não vou conectar ela direto no coletor, eu vou usar um capacitor no meio do caminho e vou conectar essa carga aqui nesse capacitor. Por isso, acoplamento, tá? Qual que é a função desses 2 capacitores? É não deixar passar sinal CC, é deixar passar só sinal CA, tá? Se eu tiver eu tenho uma fonte aqui que eu quero amplificar o sinal, se ele for um sinal CA puro, beleza, o capacitor vai virar um curto-circuito e ele vai passar todinho. Agora, se ele tiver uma pequena componente CC, parecido com o que eu falei para vocês anteriormente, tá? Esse capacitor ele vai cortar essa parte CC, ele vai funcionar como um filtro. Ele vai deixar passar só o que é corrente alternada, beleza? No coletor, mesma coisa. E no coletor a gente não tem como fugir disso que eu falei. A gente vai ter
uma componente contínua e vai ter uma componente alternada nessa tensão, tá? Porque eu estou polarizando o transistor, eu vou ter uma tensão CC no coletor, não tem como eu fugir dela. E eu vou ter uma tensão CA que fica junto com ela, fica pendurada nela. E esse capacitor, ele vai deixar passar apenas a parte alternada. Para a parte contínua, ele funciona como um circuito aberto e não deixa passar essa componente contínua. Isso é um comportamento de filtro, tá? Eu estou filtrando essa tensão, estou deixando passar a parte alternada e filtrando a parte contínua. Então, a tensão que eu aplico numa carga conectada à saída é uma tensão alternada, que fica em torno de zero, não tem valor CC nela, beleza? Então, esses dois capacitores servem para impedir a passagem de sinal CC. Bom, e o capacitor C3? O capacitor C3, que está aqui em paralelo com o RE, ele é o capacitor de desvio, tá? Ele vai criar um terra CA. Por quê? Para a corrente alternada, o capacitor é um curto-circuito, e para a corrente contínua ele é um circuito aberto. Na análise CC, esse capacitor C3 não vai entrar, ele não vai fazer parte da análise CC. Por quê? Ele é um circuito aberto para a corrente contínua, e a corrente contínua vai passar toda para esse resistor RE. E a gente vai ter o nosso circuito com polarização por divisor de tensão. Agora, para análise CA, ele vai funcionar como um curto-circuito, tá? E toda corrente que vier do emissor vai para esse curto-circuito. Eu vou tirar esse resistor RE maiúsculo da minha análise em corrente alternada, porque eu estou curto-circuitando ele com esse capacitor, tá? Porque na análise em corrente alternada, esse resistor RE ele só ia servir para complicar a minha vida, ele só ia servir para gerar perdas. E eu não quero isso no meu circuito, eu vou tirar ele da minha análise CA e aterrar diretamente o meu emissor. Por isso a gente chama ele de capacitor de desvio. Ele vai criar um terra CA no emissor. Por quê? Corrente alternada, eu aterro o emissor aqui. Então, para a gente fazer a análise as análises CC e CA, o que a gente tem que considerar para esse circuito aqui? Na análise CC, os capacitores são circuitos abertos, tá? Então, ó, vai sobrar só esse circuito do meio aqui. Por quê? Esse capacitor é um circuito aberto, o que está para o lado de cá sai fora. Esse aqui é a mesma coisa, o que está para a direita dele sai fora. E esse aqui é um circuito aberto, ele some. Então, a análise CC vai ser a mesma que a gente fez lá na aula retrasada, para esse circuito com polarização por divisor de tensão. A gente vai fazer ela para achar o IE, essa corrente aqui no emissor. Beleza? Então, os capacitores jogam o resto do circuito para fora. Bom, e para fazer a análise CA, o que a gente precisa ter em mente? Na análise CA, ao contrário, os capacitores eles viram um curto-circuito. Então, essa fonte CA, ela vai entrar na análise. Eu vou aplicar ela na base. E se eu tiver uma carga conectada aqui na saída, ela também vai entrar na análise. E o emissor, eu vou tirar essa resistência RE fora e vou curto-circuitar esse capacitor C3. E na análise CA tem uma coisa a mais que a gente precisa lembrar. A fonte CC, ela vira um terra, tá? Porque se eu estou analisando só as correntes alternadas, essa tensão contínua aqui, para mim, ela não entra na análise. Então, ela vai virar um terra, vai virar uma tensão zero. Beleza? Então, são essas considerações que estão escritas aqui. A análise CC, capacitor circuito aberto. A análise CA, capacitores curto-circuito. E fonte CC vira um terra. Bom, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a análise CA e onde que eu quero chegar com isso. Eu quero chegar no ganho do amplificador. Por quê? Se eu tiver o ganho do amplificador, ele vira aquela caixinha que eu mostrei no começo da aula. Se eu tiver a tensão de entrada, eu multiplico pelo ganho e tenho a tensão de saída. E se eu tiver a tensão de saída, eu divido pelo ganho e tenho a tensão de entrada. Tá? O meu amplificador vai virar uma caixa preta. Todo esse circuito aqui vira uma caixa preta. Tá? Bom, mas como que a gente vai fazer? A gente tem que começar pela análise CC. Como eu falei, os capacitores viram circuitos abertos, então sobra esse circuito do meio, que é o circuito com polarização por divisor de tensão. Esse aqui a gente sabe analisar, tá? A gente acha a tensão na base pelo divisor de tensão, nosso VB. A tensão no emissor vai ser a tensão da base menos os 0,7 volts da setinha aqui, beleza? E achou a tensão VE, a gente acha o que a gente quer, que é a corrente no emissor. Para que a gente quer a corrente no emissor, o IE?
para calcular aquela resistência CA do emissor, o RE minúsculo. Eu vou pegar aquele valor de 26 milivolts e dividir por essa corrente que eu vou achar. Aí eu acho o RE minúsculo. Achei o RE minúsculo, vamos partir para a análise CA, beleza? Bom, aqui está detalhado aqui, né, como que a gente faz essa análise CC, mas isso aqui estava na aula passada, na parte anterior aqui, lá na parte de polarização. Estou repetindo aqui para refrescar a memória. Mas o objetivo aqui é achar o IE. Então, vamos partir para a análise CA. Primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir os capacitores por curtos-circuitos e a fonte CC por terra. E redesenhar o circuito, tá? O VCC aqui, então, virou um terra. Esses terras aqui em cima vão aparecer no lugar dele. Os capacitores viraram curto-circuito. Então, a fonte está aplicada na base e o emissor está aterrado diretamente aqui. A corrente vai passar toda pelo capacitor. E o da saída, a mesma coisa. Aqui não tem um resistor de carga, gente, mas se a gente colocar um resistor de carga, ele vai estar conectado aqui, ó, entre esse terminal de saída e a terra, onde eu tenho minha tensão VO, certo? Bom, o que eu vou fazer com esse circuito? Eu vou desenhar ele melhor, tá? Não vou mudar nada nele, mas eu vou redesenhar ele. Porque eu vou jogar terra tudo para baixo. Esse nó aqui é o nó da base, tá? Essa fonte de tensão VS está entre a base e a terra. Então, desenhei ela aqui. Esse nó de cima aqui é a minha base, ó. Tem o B aqui. O R1 está entre a base e a terra. Então, está aqui, ó, entre o nó da base e a terra. O R2, mesma coisa, entre a base e a terra. E eu vou substituir o meu transistor por um circuito equivalente, aquele circuito equivalente π que eu mostrei para vocês, onde eu tenho uma resistência entre base e emissor e tenho uma fonte de corrente entre coletor e emissor. Então, ó, entre a base e o emissor, eu vou ter a minha resistência, que é o beta RE minúsculo. Ele está conectado aqui, então, entre o quê? Entre a base e o emissor. Só que o emissor está aterrado. Ele até está escrito aqui, o terminal do emissor, só que ele está aterrado, por causa daquele capacitor, beleza? Então, fica tudo em paralelo, esse circuito de entrada aqui da base. Bom, e como é que eu acho a corrente da base? É só eu dividir essa tensão VS pelo beta RE minúsculo, porque eu estou aplicando essa tensão direto aqui na base, certo? Então, a gente achou a corrente da base. Aí eu posso ir para o circuito da direita, que é o circuito do coletor. Para eu achar essa corrente da fonte, eu multiplico a corrente da base que eu achei por beta. Achei a corrente dessa fonte. Uma fonte de corrente, gente, é semelhante a uma fonte de tensão, tá? Ela vai ter uma corrente fixa. Porém, a tensão nos resistores que estão junto com essa fonte de corrente pode variar. Se eu aplico uma fonte de tensão e a corrente eu tenho que calcular, aqui é o contrário, eu aplico uma corrente e tenho que calcular a tensão. Aqui, ó, eu conectei um resistor de carga RL. Chamei ele de RL, ele está conectado aqui na saída, tá? E está em paralelo com o RC. Por quê? O RC está entre o coletor e a terra, e o RL também, ele vai estar entre o coletor e a terra. Então, eles estão em paralelo aqui com a saída. O que eu tenho que fazer para achar a minha tensão VO? Eu tenho que achar o equivalente aqui, o paralelo, e multiplicar pela corrente. Aí é lei de Ohm, tá? Essa corrente que vai passar pelo RC paralelo com RL, eu multiplico, V igual a RI, e acho minha tensão VO, certo? Bom, pode parecer um pouco complicado o que eu falei, mas todos os passos estão escritos aqui, ó. Eu acho a corrente na base, é só eu dividir essa tensão, aqui eu chamei de VI, eu não vi que era VS, tá? Mas, tem VI escrito também aqui, tá? Eu divido essa tensão que está sendo aplicada aqui no beta RE minúsculo e acho minha corrente na base. Multiplico a corrente da base por beta, acho a corrente dessa fonte. Acho o RO, resistência de saída, que é o paralelo do RC com RL, ou seja, essa resistência equivalente, é só multiplicar a corrente, ó, que eu achei no coletor. Eu vou achar o meu VO, tá? Achei o VO, o que eu quero achar no final das contas? O ganho de tensão. É só eu dividir a tensão de saída que eu achei, tá? Que está escrito aqui, pela tensão de entrada VI, tá? Seria essa tensão aqui, ó, aplicada na entrada, aplicada na base. E simplificando aqui, ó, o meu ganho vai ser o paralelo do RC com RL, essas duas resistências da saída, dividido pelo RE minúsculo.
Ou seja, o meu ganho, ele depende de duas resistências externas, que é o RC e o RL, e ele depende do RE minúsculo, que é uma resistência interna do transistor, tá? Essa resistência eu não consigo ver ela é interna, tá? Então assim eu calculo meu ganho de tensão. Vocês vão precisar fazer esse passo todo de novo? Não. Tá? A gente chegou na equação do ganho para quê? Para a gente fazer nossa caixa preta, tá? Então a gente tem uma caixinha AV, tem uma tensão de entrada e tem uma tensão de saída. Bom, e tem um exemplo aqui que eu fiz simplesmente aplicando isso aí que eu expliquei agora, tá? A gente tem que começar pela análise CC, ela é indispensável, porque a gente tem que achar a corrente no emissor para determinar a nossa resistência RE minúsculo. A gente precisa dela para calcular o ganho. Então, essa análise CC ela é indispensável, tá? Tem que achar a tensão na base, tá? O VB, a partir do divisor de tensão aqui, e depois eu desconto 0,7 volts aqui da junção base-emissor e acho a corrente nesse resistor de 1,5K que está conectado no emissor. Então, achei minha corrente IE. Eu calculei aqui a tensão VCE também, tá? Mas para análise CA ela não é necessária. Só calculei aqui para aproveitar, para refrescar a memória. Bom, sabendo então o valor da corrente, a gente calcula o RE minúsculo. A corrente calculada lá foi 1,4 mA, eu vou dividir 26 mV por esse valor, e a resistência, ó, o RE minúsculo, é 18,6 ohms. Bom, o que vocês têm que ficar atento aqui? As resistências que estão nesse circuito estão todas em kΩ, tá? Estão tudo em K. Essa resistência RE minúscula, ela é bem menor mesmo, tá? Ela está sempre na casa de ohms. Então, se vocês acharem ela em kΩ, tem que desconfiar, beleza? Então, é normal ela ser menor. Bom, achei ela, eu posso calcular o ganho agora. Eu tenho que achar o paralelo do RC com RL, ou seja, eu vou somar os inversos e inverter o resultado e dividir por RE minúsculo que eu achei. O ganho vai ser 217,6. Agora eu posso achar minha tensão de saída. É só multiplicar esse ganho pela tensão de entrada aqui do exercício, que é 1 mV. Vai dar 217,6 milivolts na saída. Essa é a tensão que eu estou aplicando aqui no meu resistor de carga de 10 kΩ. Certinho? Então, toda aquela análise foi para explicar para vocês de onde que vem o ganho, tá? Mas vocês podem usar a fórmula do ganho direto. Tranquilo? Alguma dúvida? Bom, se tiver dúvida, pode interromper aí, pessoal. Fica à vontade. Bom, caminhando para o final da aula, para finalizar aqui, a gente tem que adicionar uma dificuldade no nosso amplificador, tá? Aquele ali a gente vira uma caixa preta, tá muito fácil. Só que existe um problema em eletrônica, isso não é exclusividade dos amplificadores, tá? É um problema que as fontes, elas não são ideais. Geralmente, quando eu tenho uma fonte de tensão, eu tenho uma resistência em série com ela, que é essa resistência RS aqui, ó. Tá? Ela está em série com a minha fonte CA. Bom, o que essa resistência aqui vai causar no meu circuito? O circuito ele vai amplificar a tensão que eu aplicar na base, ó, que eu chamei de VI. Tá? Se eu não tenho resistência da fonte, se a minha fonte é ideal, esse VI ele é a própria tensão da fonte VS. Foi o que a gente viu aqui agora no exemplo, tá? Nisso tudo que eu expliquei. Então eu vou amplificar o quê? Eu vou amplificar a tensão da fonte, tranquilo. Agora, se eu tiver essa resistência RS, o que acontece aqui? Eu tenho corrente passando por ela, tá? Se eu tenho corrente passando por ela, eu tenho uma queda de tensão. Se eu tenho uma queda de tensão, a tensão VI que eu estou aplicando na base, ela já é menor do que a tensão da fonte. Por quê? Vai ser a tensão VS menos a queda de tensão no resistor RS, resistor da fonte. Então, eu vou aplicar na base uma tensão menor que a tensão da minha fonte. Eu vou amplificar uma tensão menor. Ou seja, eu estou tendo perda de sinal aqui, tá? O ganho do amplificador, gente, ele continua o mesmo, o AV, a gente calcula da mesma forma que eu mostrei. Só que esse ganho do amplificador, ele relaciona a tensão de saída VO com a tensão de entrada VI. Essa tensão de entrada VI é a tensão que eu estou aplicando na base, beleza? Só que aqui a gente também tem o nosso ganho global,
que a gente vai relacionar a tensão de saída VO com a tensão da fonte VS. Esse ganho global, ele está considerando essa resistência da fonte, esse RS. Ou seja, esse ganho global, ele vai ser menor do que o ganho do amplificador, porque eu estou perdendo sinal aqui no meu RS, tá? Então, ó, ganho do amplificador, eu vou relacionar VO com VI, tensão do coletor com tensão da base. Ganho global, eu vou relacionar a tensão do coletor, que é a tensão de saída, com a tensão da fonte, antes da resistência, beleza? VO com VS. Então, tem que saber diferenciar ganho do amplificador com o ganho global, certo? Bom, como que a gente vai achar esse ganho global? A gente tem que voltar lá para aquele circuito equivalente, só que eu adicionei aqui, ó, essa resistência RS, tá? Bom, adicionei essa resistência RS, o que vai mudar aqui? A tensão que eu estou aplicando nesse resistor beta RE minúsculo, ela é diferente, ela não é a tensão da fonte, ela vai ser a tensão da fonte menos a queda nesse resistor. Como que eu faço para achar essa tensão que a gente chamou de VI? A gente tem que fazer um divisor de tensão aqui, ó. A gente acha a resistência equivalente dessas três e redesenha o circuito. Ó. Eu vou ficar aqui, ó, com o meu VS, tá? O meu RS e uma resistência equivalente, que eu chamo de ZI, tá? Nossa, ficou muito ruim esse Z aqui, peraí. Nossa, apagou tudo, que maravilha, hein? Bom, a gente vai ficar com um circuito com duas resistências, tá? O RS e essas três resistências que eu circulei aqui vão virar uma resistência só, o ZI, tá? Eu vou calcular o ZI como paralelo do R1, do R2 e do beta RE minúsculo. Os três estão em paralelo aqui. E vou ficar com esse circuitinho aqui que eu tentei esboçar para vocês. Esse circuito, a gente pode calcular a tensão VI, a tensão em cima dessa resistência equivalente. Então, eu vou fazer o quê? O divisor de tensão vai ser a resistência a qual eu quero calcular a tensão nela, sobre a soma das duas, que multiplica a tensão da entrada VS. Essa equação aqui, tá? Assim eu acho a tensão VI. Bom, o resto é igual. O VI, eu vou achar a corrente na base, achar a corrente no coletor e achar a tensão de saída, tá? Bom, mas se eu pegar esse divisor de tensão, ele está relacionando o quê? O VI com o VS. Eu posso passar o VS dividindo para o lado de cá, ó, e vai sobrar só o que está dentro do parênteses, tudo bem? O AV, o ganho do amplificador, que a gente já tinha calculado lá no que eu tinha falado anteriormente, o do exemplo, a equação é a mesma, RC paralelo com RL, a resistência de saída, sobre o RE minúsculo. Esse ganho AV vai relacionar VI com VO, tá? Esse VI com o VO. Só que eu quero o ganho global, eu quero relacionar VO com VS. Só que aqui ó, eu tenho a relação do VI com o VS, tá? Então, ó, se eu pegar o VI aqui dessa equação e substituir a 38, ó, o divisor de tensão vezes o VS, eu consigo relacionar diretamente a tensão de saída com a tensão da fonte. Eu fico com isso aqui, ó, o divisor de tensão, ZI sobre a soma, multiplicando o ganho do amplificador que a gente já conhecia. Aí eu vou achar o meu ganho global. Esse divisor de tensão, gente, ele sempre vai ser menor que 1, essa primeira parcela aqui. Por quê? Eu estou dividindo ZI por ZI mais RS, ou seja, o denominador vai ser sempre maior, isso aqui vai ser menor que 1. Se eu estou multiplicando o ganho do amplificador por essa parcela, o ganho global vai ser sempre menor do que o ganho do amplificador. Beleza? Então, o ganho global, o nosso AG, a gente tem que achar esse divisor de tensão e multiplicar pelo ganho do amplificador. E para isso a gente tem que achar o ZI, que é o paralelo das resistências, e jogar nessa equação do divisor de tensão junto com o RS. Beleza? Bom, aqui não está escrito, mas no exemplo ali está feito. Como que a gente acha o paralelo aqui? A gente vai somar 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre beta RE minúsculo. E vai inverter o resultado. Somar os inversos e inverter. Beleza? Nesse exemplo aqui, ó, é o mesmo amplificador do exemplo anterior. Eu só adicionei essa resistência de 1 kΩ aqui em série com a fonte. Beleza? A gente já conhece o ganho do amplificador, tá? O ganho é esse 217,6 do exemplo anterior, mas está calculado aqui de novo. A gente tem que vir
olhar lá para o circuito da entrada. Para calcular a impedância de entrada ZI, eu faço o paralelo que eu falei. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre beta RM minúsculo. E inverto o resultado. Achei, então, a minha resistência de entrada, meu ZI, 1,4 kΩ. Esse 1,4 kΩ, ele está em série com o RS, que é 1K. Tá? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1,4. Usando esse divisor de tensão, eu acho a minha tensão VI, que está em cima desse resistor, essa resistência equivalente de entrada. Tá? Então fica 1,4 sobre 1 mais 1,4, que multiplica a tensão de entrada 1 mV. Então a tensão que eu estou aplicando na base, ela é menor do que a tensão da fonte. Ela é 0,58 mV. A tensão da fonte é 1 mV. Tá? Então eu estou descontando a queda de tensão na resistência RS. Beleza? Bom, e para achar o ganho global? Eu vou pegar isso que está dentro do parênteses aqui, ó, que eu repeti, tá? Que é 0,58, se eu não me engano, né? Tem que ser 0,58. Eu vou pegar isso que está dentro do parênteses e vou multiplicar pelo ganho do amplificador, que é o mesmo do exemplo anterior, tá? Calcula com essa fórmula aqui. E aí sim eu acho o ganho global, vai valer 126,9. Ele é bem menor do que o ganho do amplificador, tá? E para eu achar a tensão de saída, eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar o ganho global pela tensão da fonte, como está feito aqui, tá? Aí vai ser esse ganho menor de 126,9 vezes 1 mV da fonte. A tensão de saída agora diminuiu, ó, em relação ao exemplo anterior, é 126,9 mV. O que eu posso fazer para verificar? Eu posso multiplicar pelo ganho do amplificador a tensão que está sendo aplicada na base, esse 0,58 mV. Tem que dar essa mesma tensão aqui, beleza? Bom, gente, esses dois exemplos, na aula gravada, eu fiz eles no quadro, desenhando tudo com calma, mostrando no circuito o que eu estou fazendo. Então, não deixem de ver esses exemplos na aula gravada. Essa é a parte mais difícil de eletrônica, tá? O transistor como amplificador. Eu sei que é complicado, tá? Mas aqui a gente vai usar direto a fórmula do ganho para tentar facilitar, beleza? Mas é só seguir o passo a passo que eu mostrei que vocês conseguem fazer os exercícios tranquilamente, beleza? Alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, pessoal. Não? Então tá bom. Ah, não. Chegou aqui, ó. Sem dúvidas. Ah, beleza, Laura. Sem dúvidas, então. Pessoal, para quem chegou depois que eu falei, eu corrigi os estudos dirigidos, só que eu não coloquei a nota, vou colocar agora, tá? No Siga. Depois vocês veem lá. Quem quiser, eu mando o estudo dirigido corrigido para vocês verem, tá? E eu vou fazer um vídeo com a correção dele, que até sexta-feira eu solto ele. O segundo estudo dirigido já está no Teams e no Siga, para vocês fazerem até semana que vem. Semana que vem não tem aula síncrona. Semana que vem eu vou disponibilizar a prova, quarta-feira de manhã. Vocês vão ter uma semana para fazer sobre tudo isso de transistor que a gente viu nesse bimestre, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, beleza? Tranquilo aí? Então, bom dia a todos, gente. Bom restinho de semana aí e um abraço.